Ricardo Lewandowski é, no meu entendimento, já falei isso várias vezes, né, o mais humano dos ministros do STF. Tem uma live do Prerrogativas, eu acho que faz uns 2 anos, ou 1 ano e meio. Logo que o Prerrogativas começou ali a trazer grandes nomes e tal, acho que um dos primeiros nomes que eles trouxeram, e o Condão participou dessa live, foi o ministro Lewandowski. E o ministro Lewandowski, ali conversando com o pessoal, ele se referia às pessoas, né, que estavam ali buscando prestação jurisdicional no STF, ou se referia às mulheres presas que estavam em situação carcerária, que na época ele tinha dado uma decisão fantástica, né, permitido que as mulheres fossem transferidas para prisão domiciliar se tivessem filhos e filhas pequenas, né? Enfim, naquele momento ali, o ministro Lewandowski se referia sempre de uma forma humana. Eu achei muito interessante isso. Quando ele vai falar das mulheres, se depois vocês acharem aí, retomem aquela live é um momento de brilhantismo. Assim, o ministro fala muito bem, o Conde releva as coisas de uma forma interessante, todos os convidados ali, enfim, é uma live maravilhosa. E ali alguém pergunta para o ministro, né, o que tinha levado ele a tomar essa decisão, que era uma decisão que tinha chocado a direita demais, né? Porque a direita não quer saber de absolutamente nada. Só agora, depois que eles foram presos, que foi tudo parar lá na Papuda, é que eles começaram a falar em direitos humanos, né? E como isso aqui é desumano, porque antes eles não queriam saber de absolutamente nada. Então, quando o ministro soltou as presas por conta da questão de terem filhos pequenos, né? A direita teve um ataque de pelanca, né? E aí o ministro, na hora de explicar, eu me lembro como se fosse hoje, assim, na hora de explicar por que ele tinha tomado aquela decisão, ele usa a palavra, ele diz o seguinte: é claro que as mulheres ali, naquela situação, a gente tem que ter um olhar diferenciado e tal, mas ele diz assim, mas o meu pensamento em especial estava na defesa daqueles brasileirinhos. Por quê? Porque alguns dias antes tinha saído uma reportagem mostrando a situação precária que as mulheres estavam passando, as mulheres que tinham filhos em momento de amamentação. Pessoas tinham que trazer as crianças, sabe? As crianças de 1 aninho, menos de 1 aninho, meses, e ficar segurando eles por entre as grades das cadeias para a mãe poder colocar o seio e amamentar a criança. Numa das cenas mais desumanas que eu já tive a oportunidade de ver. E certamente aquela reportagem apareceu para o ministro também, né? E o ministro, por ser muito humano, ele disse, eu pensei muito naqueles brasileirinhos, né? Porque aquela criança não cometeu crime nenhum para estar naquela situação sendo tratada daquele jeito. E a partir dali eu me encantei. Eu já tinha um respeito muito grande pela intelectualidade do ministro Lewandowski, especialmente porque ele foi o ministro revisor da ação do mensalão lá atrás, né? E ele bateu no relator, eu nem quero citar o nome do cara, mas ele bateu no relator de tudo que é jeito, mostrando que o relator não entendia nada de direito, né? Então, e quando ele dá aquela entrevista, eu fiquei com um sabor na boca, assim, diz que ainda temos juízes em Berlim, né? Então ainda tem gente no STF que é capaz de pensar o Brasil, pensar os seres humanos, de entender tudo isso. É esta figura que está se aposentando agora, em abril, a aposentadoria compulsória, né? Ele está com 75 anos, ele antecipou para Páscoa. E aí ele ele traz 2 enormes problemas para o governo. Não sei se são assim problemas, mas questões, né, que o governo vai ter que lidar. Primeiro que é o seguinte, foi sorteado o caso do Moro, né, o Moro e Lava Jato, aquelas coisas todas, a tentativa de atentado contra o Moro, e o próprio caso do Tacla Duran, né, o Tacla Duran agora reapareceu, deu entrevista, disse que tem provas de que foi achacado pelo Moro, pela Rosane Moro e por todo mundo, e aí o juiz lá que está na 13ª vara agora, o Apio, né? Ele, na hora que ele ouviu o nome do senador Moro e tal, e da própria Rosângela, disse, essas figuras têm prerrogativa de foro, então tem que mandar para o STF. Ele mandou os processos para o STF e, pelo sorteio, caiu com o Lewandowski. Né? E o Lewandowski pegou o negócio e disse, é meu e ninguém tasca. Né? E, inclusive, hoje já despachou, já mandou o troço para frente, porque ele podia ficar esperando, entendeu?
Os ministros do STF têm uma coisa muito ruim, que é assim, eles não têm prazo para nada, eles não são obrigados a coisa nenhuma, né? O Fux está sentado em cima lá da lei do juiz de garantias há 4 anos, 5 anos, porque os juízes não querem que seja colocado em prática, então ele senta na lei nunca. E ninguém pode fazer nada. Agora é que a Rosa Weber parece que está criando algumas coisas no ordenamento do STF, mas ainda não tem nada aparecendo. Então, o Lewandowski podia ter parado ali e ter feito assim: olha, eu vou ficar sentado aqui e o outro cara que me substituía que decida o que vai fazer. Mas não, ele pegou o negócio do Moro e acho que ele meio que disse o seguinte: isso aqui é a última coisa que eu vou fazer. Né? É o meu grande finale, assim. Não, né? já fiz tudo que eu tinha que fazer, já mostrei quem eu sou, eu tenho uma história aqui, agora eu vou terminar esse negócio aqui e escrever meu nome na história do Brasil. O que é muito ruim para o Moro, muito bom para nós. O problema é que o ministro que for indicado pelo Lula para a vaga do Lewandowski, ele herda todos os processos do Lewandowski. Então, por uma dessas coisas completamente malucas do destino, que eu acho que só acontece no Brasil. Então, se você chegou até aqui, a gente tem muito a agradecer e a gente vai pedir para você deixar o seu like, como sempre, e ali do ladinho tem uma opção, dá uma olhadinha um pouquinho abaixo aqui, o Valeu Demais. O Valeu Demais é uma forma de você continuar ajudando o nosso canal a combater essa desinformação que está acontecendo ali. Nós também agradecemos.